Gente, a gente vai falar sobre a fibromialgia, que é uma condição que vai muito além da dor física. Ela afeta também as emoções, relações e a qualidade de vida. Muitas vezes invisível aos olhos, e essa doença ainda é cercada por dúvidas e falta de informação. E para esclarecer o que é a fibromialgia, como identificá-la e quais os caminhos existem aí para o cuidado, o acolhimento, né? Eu recebo aqui a médica reumatologista Ana Paula. Boa tarde, Ana, tudo bem? Boa tarde, Pamela. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Imagina, seja muito bem-vinda para falar sobre esse assunto que é tão importante, né? Para a gente começar, o que é a fibromialgia? Bom, a fibromialgia, apesar do nome, que remete muito a músculo, né, dor muscular, é importante a gente lembrar que o problema primário não estão nem nos músculos, nem nas articulações, que muitas vezes é a principal queixa do paciente. O que ocorre é uma hipersensibilidade do sistema nervoso. Para fazer uma comparação, uma analogia, é mais ou menos como se fosse um carro em que o alarme, que habitualmente ele só deve soar para situações de risco, acaba soando com um vento, com um pequeno estímulo. Então, o paciente com fibromialgia, muitas vezes, ele com pequenos estímulos dolorosos, inclusive alguns estímulos que são prazerosos, como um abraço, um aperto de mão, ele já sente dor. Então, ele tem um processo de sensibilização central. E isso leva a outras consequências de outros sintomas, né? E já falando nos sintomas, quais são eles? Eles são padronizados, acho que dá para dizer assim, ou pode ser variados? Como que a gente consegue identificar? Então, assim, o sintoma que sempre vai estar presente, geralmente é a queixa principal que acaba levando o paciente, é a dor. Essa dor, assim, muitas vezes ela pode ser generalizada, mas também é importante lembrar que não necessariamente o paciente precisa ter dor em todo o corpo ao mesmo tempo. Então, é um paciente que ele sempre tem alguma dor, né? Não necessariamente em todo o corpo, naquele momento. Mas, fora isso, outro sintoma muito presente é a alteração do sono. Então, o paciente até tem um sono, dorme bem em questão de número de horas, mas sempre acorda cansado. Isso está presente assim na grande maioria dos pacientes. A fadiga, o cansaço e também outro sintoma que muitas vezes é esquecido, as alterações cognitivas. Então, alteração de memória, de concentração. E, por último, muito presente também acaba sendo sintomas de ansiedade e depressão. Né? É comum também. Muito comum. Em alguns casos, eles surgem depois do aparecimento da dor, né? O paciente abre um quadro de dor e acaba tendo. Em outros casos, aí até às vezes um pouquinho mais difícil, o paciente abre primeiro um quadro de depressão e de ansiedade e depois acaba tendo sintomas de dor. Mas é muito presente, assim, pelo menos metade dos pacientes tem sintomas de ansiedade ou depressão associada. E doutora, tem alguma idade específica para essa doença em que ela mais costuma aparecer com mais frequência? Vida adulta, né? Então, a paciente dos 20 aos 60 anos seria a principal idade, embora tenha casos de adolescentes até crianças, né? Que podem ter, e também acima dos 60 anos também pode acontecer. Só que nessas idades a gente costuma ter assim, tem que ter um pouco mais de cuidado nos diagnósticos diferenciais, principalmente aí a terceira idade, que tem outras doenças, inclusive reumatológicas, que pode simular os sintomas. E doutora, tem muitas pessoas que não têm ainda tanta informação sobre essa doença. Ela é uma doença um pouco mais difícil de se identificar? Tem muitas pessoas que têm ou é algo mais raro? A prevalência, ela muda de acordo com os estudos, mas em média 2 a 4%. Tem um estudo na população brasileira mostrando 4%. Então, é uma prevalência grande comparada até com outras doenças reumatológicas, como a artrite reumatoide, que é 1% da população. Então, é uma doença prevalente. Em relação à dificuldade diagnóstica, né, geralmente, o diagnóstico da fibromialgia, por que existe essa dificuldade e muitas vezes dúvida em relação ao dele? Porque não é uma doença que ela aparece nem em exames de sangue, nem em exames de imagem, raio-x, ressonância. Então, o diagnóstico ele é muito clínico, história clínica, então o médico vai fazer uma história clínica detalhada, com o tipo de dor,
E exame físico também é fundamental, né? E, então, na reumatologia, o exame físico, ele permite a gente fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças, a história clínica, né? Então, entra muito nessa parte que não é tão visível. E isso gera angústia muitas vezes para os pacientes e até para alguns médicos, né? Mas eu gosto sempre de lembrar, assim, os pacientes que é como a enxaqueca, né? E muitas vezes a enxaqueca não gera tanta angústia, mas a enxaqueca é uma doença que habitualmente os exames são todos normais, na grande maioria das vezes o neurologista, o médico ali, ele nem vai pedir algum exame mais detalhado, como ressonância, se pedir em alguns casos de dúvida, geralmente vem normal, mas a dor, as pessoas não têm dificuldade geralmente de entender e acreditar, né? Na enxaqueca. Então, a fibromialgia seria uma enxaqueca... É algo parecido. Que pode acometer o corpo inteiro. Basicamente é isso, e o diagnóstico é clínico. E demora, então, um pouco mais para conseguir identificar e dizer que é fibromialgia. Essa demora, geralmente, o paciente, como eu falei, muitas vezes ele não vai ter a dor generalizada, como você acredita, de uma só vez. Então, o paciente tem uma dor no ombro, às vezes vai no especialista de ombro. Aí ele tem uma dor no pé, vai num ortopedista especialista. Então, geralmente tem uma via sacra desse paciente em vários médicos. Aí ele não dorme bem, vai no neurologista. Não está ansioso, vai no psiquiatra. E, às vezes, até se levantar essa hipótese, geralmente esse caminho é um pouco mais demorado do que uma doença como a enxaqueca. Entendi. É algo, então, que a gente precisa ficar atento aí aos sintomas, procurar um profissional sempre que sentir algo parecido, né, doutora? Sim, muitas vezes até o clínico geral, ele está apto, né, a levantar a suspeita, muitas vezes outros médicos vão levantar, mas é ficar atento ao corpo, basicamente. Perfeito, doutora, muito obrigada pelas informações, tá bom? Obrigada, estou à disposição.